A troca no Ministério da Educação, né? O secretário executivo do MEC, o Vitor Godoy, é que deve substituir, por enquanto, o ex-ministro Milton Ribeiro, que pediu demissão ontem. A troca ocorre depois do escândalo envolvendo a liberação de verbas em troca de dinheiro, ouro e até compra de bíblias por pastores que tinham trânsito livre dentro do Ministério da Educação. E da capital do país, o João Pedro Melo tem mais informações. Quase uma semana depois da divulgação de áudios, nos quais afirmou dar prioridade a amigos de pastores na distribuição de recursos do FNDE, Milton Ribeiro pediu exoneração do Ministério da Educação. Esse pedido foi feito em uma carta entregue ao presidente Jair Bolsonaro durante uma reunião no Palácio do Planalto, na qual Ribeiro apontou não ter feito qualquer ato irregular e que a situação deve ser investigada profundamente. No texto, Milton Ribeiro também disse que pede exoneração para que não paire incerteza sobre a conduta dele e a do governo federal, que vem transformando o país por meio do compromisso firme contra a corrupção. Por fim, o agora ex-chefe da Educação disse que está com o coração partido e que espera ajudar o presidente da República em uma eventual campanha pela reeleição. O fato é que o presidente Jair Bolsonaro deve anunciar o substituto ao longo da semana, junto com o nome de outras 10 pessoas que vão substituir os ministros de Estado que vão concorrer a algum cargo nas eleições de outubro. Bom, Milton Ribeiro caiu porque a repercussão saiu completamente de controle das mãos do governo. Até porque, coisa que a gente vem repetindo aqui há muito tempo, esse é um escândalo de facílima compreensão por parte do eleitorado, né? Por parte de quem acompanha, ainda que minimamente, o noticiário. Se você perguntar para as pessoas explicarem o que foi o Petrolão, possivelmente a maior parte dos brasileiros não vai conseguir, né? Esse aqui é muito fácil de ser compreendido. É gente apadrinhada pelo governo a pedido do próprio presidente, que servia como intermediário para a liberação de grana de um dos ministérios com maior verba, que é o Ministério da Educação, e a propina corria solta de maneira até folclórica, né, na forma de fabricação de Bíblia, de barra de ouro, para que esse dinheiro fosse liberado. Era tudo muito simples de ser compreendido. Bom, em primeiro lugar, é bem impressionante, a Sheila chamava a atenção aqui fora do ar, que a cada vez que a gente tem uma pauta muito desinteressante, muito prejudicial à imagem do presidente e do governo, surge uma outra para dividir espaço no noticiário. Foi o que aconteceu ontem com a demissão do presidente da Petrobras, logo depois da saída de Milton Ribeiro. Isso tem sido um modus operandi do governo. Não me parece que cumpra o seu objetivo de desviar o foco, pelo contrário, dá a impressão de um governo que está se desmilinguindo, que está derretendo a olhos vistos. Milton Ribeiro saiu e deixou uma carta em que, se você não souber de nada que está acontecendo, você fica até emocionado. Que homem injustiçado, que entrega pelo Brasil, que fidelidade, né, ao presidente da República. Só que falta explicar porque ele próprio disse, sem ser provocado, que aquele esquema existia por pedido expresso do presidente da República. Isso até hoje não foi explicado de maneira satisfatória por Milton Ribeiro naquele áudio que também não foi desmentido por ele, portanto, a voz era dele mesmo. Para todos os efeitos, até onde a gente conhece a história, quem foi demitido ontem é um intermediário, um operário que estava cumprindo as ordens do chefe. Por que é que essas ordens existiam? O quanto há de participação do presidente, o quanto há de conhecimento de Bolsonaro a respeito das maracutaias que estavam acontecendo no Ministério da Educação, é uma pergunta que ainda está por ser respondida. E em terceiro lugar, para encerrar por hora o assunto, que lamentável a maneira como o nosso Ministério da Educação, onde repousa a esperança do nosso futuro, é tratada por esse governo. Ô Sheila, a gente teve Vélez Rodrigues, um incapaz que veio da Colômbia para dizer que o brasileiro era ladrão de travesseiro de avião quando viajava para o exterior. Alguém que não gostava nem do povo, né, regido pelo governo do qual ele participava. Não conseguiu montar equipe, uma incompetência atroz. Só falava em globalismo, em olavismo. Depois piorou. Chegou Abraham Weintraub, aquele período de loucura do qual a gente não tem saudade. Tá chovendo fake news. Abraham, me dá um abracinho. Weintraub. Weintraub é um cara que, se você pegasse ele de surpresa no corredor do ministério e perguntasse: o senhor é ministro do quê? Ele provavelmente ia dar uma travada e demorar um pouquinho para lembrar, porque ele não falava de educação.
Ele não tinha o menor interesse no assunto educação, ele não tinha o menor conhecimento em educação. Era um sub-Vélez Rodrigues. Só ficava lá arrumando briga com a China, fazendo vídeo pra internet, tretando com todo mundo, inclusive com parceiros comerciais brasileiros. Depois veio o Milton Rodrigues. Teve um outro aí que nem assumiu. Carlos Decotelli. Isso. Aquele que turbinou o currículo, não foi? Isso. Ele não chegou a assumir porque mentiu. Não chegou nem a assumir. E depois veio o Milton Ribeiro, para muitos um ministro mais deletério que o próprio Abraham Weintraub, menos maluco, menos estridente, mas, digamos, com uma visão muito particular e um entendimento de gestão pública que o permitia causar um nível de destruição no Ministério, na CAPES, enfim, escolha aí a sua área da educação, que o Abraham Weintraub não tinha competência para fazê-lo. Veja como nós temos tratado a educação nos últimos 3 anos e meio e agora com essa cerejinha, um caso de corrupção, escancarada, barra de ouro circulando para lá e para cá, Bíblia com foto do ministro, uma coisa vergonhosa, fedorenta. Para o nosso colega Reinaldo Azevedo, nosso âncora do É da Coisa, há indícios claros de irregularidades na atuação de Milton Ribeiro no Ministério da Educação. O caso agora, segundo ele, deve ir para a primeira instância da Justiça e deixar o Supremo Tribunal Federal. Dá para entender direito o que é que os pastores estavam fazendo. Tem fala do ministro, tem fala dos pastores, tem testemunhos, tem tudo. Agora, a ideia parece que é aquela assim, se afasta agora, depois se não tem nada, volta. Vamos ver, porque como tem agora o inquérito aberto, esse inquérito vai para a primeira instância. Talvez tenham feito o cálculo e acho que é mais difícil eu ser punido se for para a primeira instância, até chegar à eventual execução da pena, do que via Supremo. O caso sai do Supremo agora, vai para a primeira instância. E se ele vira ministro de novo? Volta para o Supremo. Pelo menos até uma fase. A partir de um determinado momento não muda mais de foro, mas não fica mais no Supremo. Talvez tenham avaliado, é melhor, é mais prudente? Não se sabe. Pensando na metade cheia do copo, se é que é possível, né? A gente tem uma possibilidade ou uma oportunidade de finalmente ter alguém nesses últimos 3 anos e meio que possa ser mais técnico, né? E olhar de fato para todos os desafios que há na área da educação, principalmente depois do estrago que houve na educação, não só por falta de política pública desses últimos 3 ministros, mas por causa da própria pandemia, né? Que afastou as crianças das escolas por tanto tempo e que criou uma defasagem brutal no ensino das crianças. É exatamente sobre isso que fala a diretora do Centro de Políticas Educacionais da FGV, ex-diretora de Educação do Banco Mundial, Cláudia Costin. Segundo ela, ainda tem tempo de a pasta ter um chefe técnico no governo Bolsonaro, porque na avaliação dela, os nomes anteriores, Megali acabou de citar aqui, Vélez Rodrigues, Weintraub e agora Milton Ribeiro, estiveram dedicados e preocupados basicamente com a agenda ideológica. Porque na vida das crianças e adolescentes, não adianta dizer, bom, já estamos no fim de governo e então não é importante a educação nesse período. É muito importante, especialmente depois de 2 anos de escolas fechadas. E não sei quem seria o perfil que o Bolsonaro colocaria, mas se eu me basear na experiência dele nesses últimos 4, vai continuar sendo um perfil inadequado. Eu vou torcer para colocar alguém pelo menos mais técnico. Aí tem que combinar com o Centrão também, né, que já está de olho no terceiro maior orçamento da esplanada dos ministérios. Exatamente. O Megali falou, são quase 160 bilhões de reais.